Com as bênçãos de Deus, damos início a uma 104ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Edmo Bofete a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 36. Solicito ao vereador Dr. Alexandre a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 23. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Solicito ao vereador Nivaldo a fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 8º. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Renatinho Watanabe. Presente. Professora Meire. Presente. Eduardo Legacia, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Professor Alexandre Amaral. Beto. Edmo Bofete. Presente. Enivaldo. Presente. Coloco em discussão a ata da 103ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada no dia 26 de agosto de 2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 103ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 26 de 2019, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Anuncio o recebimento da resposta dos requerimentos número 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441 e 442 de 2019, que estarão disponíveis no portal da Transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 468 de 2019, senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro à mesa ouvido o plenário seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Perina Maria de Melo, ocorrido no dia 26 de agosto de 2019. Requeiro ainda seja dado conhecimento da família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 26 de agosto de 2019, doutor Alexandre Amaral. Requerimento 484 de 2019, senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro à mesa ouvido o plenário seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Claudimar Crispim dos Reis, ocorrido no dia 1º de setembro de 2019. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências, sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 2 de setembro de 2019, Renatinho Watanabe, vereador. Passamos a respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Perina Maria de Melo e do senhor Claudimar Crispim dos Reis. Solicito ao secretário que continue com a leitura dos requerimentos.
Requerimento 469/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a escadaria, conforme fotos anexas, que liga a parte baixa com a parte alta do Itararé pela rua Teodoro Corrêa dos Santos com a rua Benedita Vieira, se encontra em péssimo estado de conservação, sua estrutura com degraus quebrados e risco de desabar sobre o imóvel que se encontra abaixo, e que no período noturno a mesma fica escura devido à falta de iluminação, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. A possibilidade do executivo municipal providenciar a manutenção como segue: A. Restaurar os degraus, restaurar o muro de arrimo para evitar desabamento devido à infiltração de águas pluviais. C. Restaurar o alambrado que está caído. D. Melhorar a iluminação. 2. Se positivo, quando será realizado o serviço. 3. Se negativo, por quê? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 28 de agosto de 2019. Enivaldo, vereador. Fotos anexas. Requerimento 470/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a visita deste vereador na rua Teodoro Corrêa dos Santos com a rua Benedita Vieira foi evidenciado que 2 árvores se encontram com risco de queda, conforme fotos anexas, e podem atingir crianças que estudam na Escola João de Almeida, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade do executivo municipal oficiar o setor responsável para providenciar o corte em caráter emergencial destas árvores. 2. Se positivo, quando será realizado o serviço. 3. Se negativo, por quê? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 25 de agosto de 2019. Enivaldo, vereador. Fotos anexas. Requerimento 471/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a visita deste vereador ao centro comunitário do bairro de Tararé, foi verificada a falta de manutenção, conforme fotos anexas. É que requeiro a mesa ouvido plenário, seja oficiado senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade do executivo municipal oficiar o setor responsável para providenciar a manutenção, conforme segue: consertar o alambrado que está cortado, consertar palanques que foram quebrados devido à queda de um poste, consertar o portão principal que está quebrado. Se positivo, quando será realizado o serviço. Se negativo, por quê? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 25 de agosto de 2019. Enivaldo, vereador. As fotos estão anexas também. Requerimento 472/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a visita deste vereador ao bairro Areia Branca, na rua Helena Balbo, frente ao número 566, foi verificado que um poste de madeira está trincado em sua base, conforme fotos anexas, podendo cair a qualquer momento. É que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade do executivo oficiar a empresa competente para que providencie a troca deste poste em caráter emergencial, devido ao risco que apresentam os moradores desta rua. 2. Se positivo, quando será realizado o serviço. 3. Se negativo, por quê? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 25 de agosto de 2019. Enivaldo, vereador. Requerimento 473/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a concorrência pública 01/2019, que tem como objeto a concessão de serviço público de transporte no município de Alumínio, considerando que o referido edital não está publicado no site da Prefeitura de Alumínio e afixado no átrio do Paço Municipal, considerando que o artigo 8º da Lei de Acesso a Informações, a Lei 12.527 de 2011, ressalta que as informações concernentes a procedimentos licitatórios devem ser divulgadas em local de fácil acesso e no site dos órgãos públicos, considerando que é dever do vereador fiscalizar o transporte público municipal, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Enviar cópia do edital da concorrência pública 1/2019. 2. O executivo pode disponibilizar cópia do referido edital no site da Prefeitura do município de Alumínio. 3. Se sim, quando? Se não, por quê? 4. Existe estudo de mobilidade urbana? Caso sim, gentileza em enviar cópia. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 29 de agosto de 2019. Enivaldo, vereador. Requerimento 474/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a falta de CND pode causar perdas consideráveis para o município e para os munícipes, por não conseguirmos firmar convênios com o governo federal e governo estadual, visto que fomos contemplados com alguns convênios nos últimos anos, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações.
Em quantos convênios do governo federal e estadual fomos contemplados nos anos 2018 e 2019? A. Nos enviar a relação de bens conquistados e os locais onde foram aplicados. B. Qual o valor que fomos contemplados com emendas parlamentares nos anos 2018 e 2019? C. Nos enviar o extrato do valor contemplado, destinação, aplicação desta verba, evidenciando os gastos. 2. O município está com a CND válida? A. Caso não, quando será regularizada? B. Por qual motivo estamos negativados? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 29 de agosto de 2019, Enivaldo, vereador. Requerimento 475/2019, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as constantes reclamações de pais e alunos no que diz respeito ao transporte de alunos em nossa cidade, onde nesta última quinta-feira fui procurado por um munícipe que, revoltado, fotografou um ônibus soltando fumaça excessiva, até mesmo adentrando ao ônibus com crianças em seu interior, sendo obrigados a respirar essa fumaça. Esses fatos têm ganhado muita repercussão negativa nas redes sociais, como falta de manutenção, pneus lisos, parafusos soltos, atrasos e falta do ônibus para pegar as crianças, levá-las para escolas, entre outras reclamações. Diante de tais fatos, aqui requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. São de conhecimentos do senhor prefeito tais reclamações com o transporte escolar? A. Em caso de atraso e falta de ônibus, a empresa é multada por estar descumprindo sua obrigação? B. Caso sim, nos enviar evidência e valor da multa aplicada. C. Caso não, por quê? D. O Poder Executivo tem vistoriado e acompanhado as manutenções dos ônibus? 2. Gentileza enviar minuta do contrato entre as partes. Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 29 de agosto de 2009, Enivaldo, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Vereador, 5 minutos com a parte. Obrigado, senhor presidente. Essa pergunta que eu fiz, né, se o prefeito está sabendo das reclamações, é impossível não estar sabendo, né? É impossível. Mas o que mais revolta em todas essas questões é saber que tudo o que está acontecendo, e nós não estamos vendo nenhuma movimentação que possa tranquilizar a população em relação ao transporte público e em relação ao transporte escolar. O que nós estamos vendo é que pessoas que filmaram o ônibus que estava com o parafuso solto, houve uma repreensão. Não pode reclamar que o ônibus está ruim, não pode reclamar que o ônibus está sujo, não pode reclamar que o ônibus atrasa. Então, a gente entende, né, que o município passa por dificuldades, passa por necessidades, mas ao ponto de faltar um ônibus, os pais das crianças arrumam os seus filhos, os pais descem com os filhos para o ponto de ônibus e não aparece o ônibus para levar os seus filhos para a escola. Eles voltam para casa e muitas dessas crianças não vão para a escola, por quê? Porque moram em bairros distantes e não conseguem ir para a escola. Chegou toda alteração, não, nós vamos colocar crianças de certa idade em tal escola, de certa idade em tal outro. Mas cadê a organização para atender tudo isso? Onde está a organização para atender tudo isso? E nós falamos que nós não tínhamos transporte adequado para atender essas crianças. Então nós estamos vendo realmente, está abandonado o transporte público, está abandonado o transporte das crianças dentro da nossa cidade. E pode ter certeza, da minha parte, eu tenho certeza que os demais vereadores, nós vamos partir para cima enquanto isso não for resolvido definitivamente. Porque nós não estamos aqui brincando de ser vereadores, nós estamos aqui brincando com a população. Então, essa semana eu recebi essas fotos, o rapaz me ligou, ele falou: Enivaldo, eu fiquei desesperado, pensando que o ônibus estava pegando fogo. Tanta fumaça que estava saindo do ônibus e ia dentro do ônibus. Ele falou que ele desceu para sair correndo, para tentar ajudar em alguma situação. Mas não era fogo, era o motor que estava fumaceando. Então a gente cobra isso do senhor prefeito, que essa empresa, se ela não presta para estar no município de Alumínio, que seja trocado e seja colocado algo que realmente vale a pena pagar, porque as nossas crianças merecem respeito, porque elas são o futuro da nossa cidade. Então, se elas já estão desanimadas a ir para a escola por questão de transporte público, imagine quando chega dentro de uma sala de aula, como essa criança está sendo atendida, como essa criança dentro da sala de aula fica pensando: poxa, eu não vou para a escola. A gente sabe que muitas crianças realmente, muitas vezes, não gostam de ir para a sala de aula,
mas nós sabemos que tem crianças que adoram, que amam ir para a sala de aula. Independente de uma situação ou de outra, o transporte tem que ser responsabilidade do município. E o município tem que ser responsabilizado por essa falta que está acontecendo dentro dessa cidade. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 475. Eu peço para discutir o requerimento. Por novo, vereador, 5 minutos com a parte. Nessa era de informação, vereador Nivaldo, acho que as pessoas acabam tendo muito acesso, né, a nós. Eu também recebi, né, eu recebi uma filmagem, na verdade, do ônibus fumaceando, uma filmagem entrando aqui, né, aqui no letreiro da cidade. E eu recebi também uma denúncia de alguns pais do Oncinha, que na quinta-feira as crianças não tiveram o transporte adequado para levá-los para a escola, né? Isso num dia que não tinha chuva, né? Hoje eu tentei entrar em contato com a mãe, que falou comigo, né, uma das mães, e ela ainda não me respondeu. E eu mandei mensagem para ela, para saber, porque na quinta-feira mesmo, quando eu recebi a denúncia dessa questão do transporte, eu entrei em contato com o Valdir, da empresa de ônibus, e ele me disse que eles tinham feito uma reunião e que todos os problemas estariam solucionados hoje, né, na segunda-feira. Por isso que eu entrei em contato com a mãe, para ver se realmente resolveu. O problema é que sempre parte de denúncia, né? O problema ele vem sendo corrigido conforme ele aparece, não tem uma prevenção, não tem um plano de ação para que não venha acontecer esse tipo de problema, né? Então, assim, é muito triste, porque eu encontrei com esse ônibus no sábado de manhã, esse ônibus que parecia, eu não sei se todo mundo tem idade para lembrar disso aqui, mas parecia aqueles caminhões da Sucem, antigamente, o fumacê que saía soltando fumaça para matar pernilongo quando tinha infestação. E não sei o que ele estava circulando no sábado aí no município, mas no sábado de manhã eu encontrei com o ônibus, e você fica com vergonha, né? Eu estava parada conversando com os taxistas, eu estava ali na região da Praça do Pedágio, e eles me mostraram, olha lá, ó, o ônibus escolar da cidade. Né? Você fala o quê? Eu falei, a gente já viu, está tomando providências, mas fica nessa situação, né? Todo mundo olha para você, né, e não entende que algumas ações dependem muito do executivo, que a gente cobra aqui, né? Eu espero que isso se resolva, né? A gente aciona, faz o que tem que fazer, mas são tropeços administrativos aí que vêm ocorrendo com frequência, né? E é triste, porque é uma área que eu tenho muita familiaridade, e eu sei que as crianças gostam de ir para a escola. É a minoria que não gosta de ir, os pais precisam que essas crianças estejam na escola porque vão trabalhar também, né? Então é triste ver uma situação dessa, né? A criança deve chegar na sala de aula com cheiro de óleo diesel, né? Porque não tem como não pegar e não entrar dentro do ônibus. São essas as minhas considerações, e pedindo para o senhor prefeito que consiga observar esse tipo de problema, e se a empresa não está cumprindo, que tome as medidas cabíveis para a resolução disso. Obrigada. Continua a discussão, requerimento 475. Peço para discutir. Por novo, vereador, 5 minutos com a parte. Cumprimentar o vereador Enivaldo pela autoria do requerimento. Era um tema que eu ia falar na tribuna, mas já vou falar aqui na discussão. Também recebi essa reclamação, não tem como, né? Receber a reclamação, e é um assunto importante. Sabe o que eu acho, Enivaldo? Que não era ônibus, era uma Maria Fumaça. E se abusar, ela estava funcionando com lenha ali da área que o pessoal cortou ainda. Porque é vergonhoso. É vergonhoso a prefeitura de Alumínio, um município igual a Alumínio, que sempre foi tido como exemplar, se permitir que se ande com uns ônibus desse tipo, com pneu soltando, com careca, com um ano aí do mínimo possível. É uma vergonha. E a questão do transporte já tem sido recorrente há muito tempo, pela falta de monitor, pelo motorista. A gente sabe de casos de motorista que bateu que não tinha nem a portaria para dirigir. Enfim, eu já disse aqui, as pessoas estão esperando acontecer o pior. Até a hora que acontecer uma tragédia com uma criança, aí parece que o problema vai ser resolvido. Porque falar aqui, parece que o vereador está secando gelo. Porque não se resolve, as pessoas não tomam postura nenhuma com relação a isso. Além do estado desses ônibus que foram locados aí, que são, um cata-osso que a turma falava, são cata-ossos, sabe?
É uma coisa ridícula se falar em economia e colocar o filho do cidadão luminense para andar num ônibus no estado dos quais nós temos aí. Mas, enfim, são coisas que acabam acontecendo. Aí você começa a reclamar do horário, é que nem o Anivaldo falou. A mãe arruma a criança, de repente ela tem um outro compromisso, o ônibus não passa. Ou ele passa fora do horário. Ou todos os dias a criança entra 12h30, ela tem que estar na escola, o ônibus passa 1h10. O que está acontecendo com essa cidade, gente? Qual é a dificuldade das pessoas se organizarem, de ter, que uma Meire citou, de ter uma programação, de saber que o ônibus vai fazer uma manutenção? Qual que é a dificuldade disso? Mas não, as pessoas criam ainda, mudam uma criança que mora lá na Brasilina para estudar lá no Isaura, e qual que era a reclamação dos pais? Era justamente o transporte. E a gente está aí hoje sendo cobrado por isso, e a gente não vê postura. A gente não vê postura porque eu, como vereador, os outros vereadores aqui, não tem força para ir lá e determinar um horário que vai ser feito, ou ensinar quem controla a se fazer uma situação dessa. Não sou eu que determino quem é um monitor, quem é um motorista ou quem vai trabalhar. Mas nós temos que cobrar do prefeito. Tem cobrado do prefeito que uma mãe me mandou inbox que a filha dela, por chegar atrasada, aí na escola ainda falta até sensibilidade da parte da educação, que ao invés de estabelecer o horário, ou então se criar um horário, esse ônibus chega mais tarde, não. Tem professores que às vezes aplicam pequenos castigos nas crianças, do tipo, não respondeu a chamada, então hoje você vai ficar como auxiliar para pagar a lousa. Então esse tipo de coisa que acaba acontecendo, que vai desmotivando. E é que nem eu disse, a gente vai desacreditando na política, e não é à toa. Não é à toa, o transporte escolar, ele é um direito do cidadão, do aluno que estuda em escola pública. É dever do município. O município não está fazendo favor. Não é uma caridade que está fazendo do transporte escolar. Não é, está cumprindo uma obrigação. Passa por dificuldade, mas vem aí dinheiro do Fundeb, aí, salvo engano, do Fundeb para tal destinação. O governo federal manda dinheiro do transporte. Aqui em Alumina não está se tirando do tesouro. E aí você tem que ver uma situação dessa, um ônibus soltar fumaça daquele jeito, dependendo, se é uma cidade séria, nem na rua a polícia permitia transitar. Vai entrar na Marginal em São Paulo com ônibus daquele e ver se você passa na ponta dos remédios ali, você já fica. Aí que não, aqui anda do jeito que está, faz o que quer, e aí quem reclama é punido. O cara filmou lá o parafuso, já é mudado de área. Reclama daquilo, ou alerta sobre tal ponto, e o cara fazer isso, para o servidor fazer isso, é porque certamente ele já passou, fez várias reclamações, e fez propositalmente para que o vídeo tornasse público, para que alguém resolvesse o problema. E aí não, aí se pune aquele tipo de cidadão. Então, assim, é trágico a situação do transporte, e como eu disse, aparentemente as pessoas estão esperando acontecer algo mais grave. Né? Aparentemente é isso, porque ninguém resolve. Ninguém resolve, eu não consigo entender. Quantos anos nós estamos? Pelo menos essa pessoa está 3 anos. Não é possível você errar, porque teve uma mudança, mas todo esse tempo para corrigir, gente, não dá. Vamos ser sérios aí, porque sinceramente tá difícil de ser vereador aqui, tá difícil de vir aqui e falar alguma coisa que não seja criticável. É o que eu tinha que comentar, presidente. Continua a discussão, requerimento, pode não, vereador, 5 minutos com a parte. Hoje, eu até compartilhei com os vereadores, os funcionários dessa casa no grupo, uma informação que eu recebi, de que a empresa do transporte escolar teria o prazo até o dia 15 desse mês de passar todos os ônibus por inspeção veicular, isso de uma demanda conjunta, se eu não me engano, de Ministério Público e Detran. Informação que resta para a gente apurar, e também é alvo de um sem fim de requerimentos que teve em relação ao esporte, da pedida do transporte, desculpe, de um sem fim de pedidos que teve com relação a isso, de convocação de funcionários da educação, a convite para o dono de empresa para participar de reunião aqui na Câmara, para esclarecer pontos cruciais, há perguntas mais variadas que já se fizeram ao Executivo na tentativa de solucionar o problema, desde o embarque da criança ao desembarque, a qualidade do serviço que é prestado, né? Até a manutenção dos carros, que a gente já cansou de solicitar aqui, inclusive solicitando que a Prefeitura desse uma ordem para que os motoristas deixassem o ônibus na garagem que a empresa tem na cidade, porque lá dentro daquela garagem, que fica na Vila Paraíso, tem uma oficina e tem um lavador de veículos.
Então a empresa teria esse espaço para lá. Só que você vê aqui, a hora que você vai passar aqui na rua da prefeitura, à noite tem ônibus dos dois lados, até atrapalhando o trânsito. Já não passa na avenida 2 carros em sentidos opostos. Então, é um nível de organização pequeno, porque às vezes parece ao cara, a hora que ele termina a jornada de trabalho dele, ele passa a biometria dele aqui e ele finda o expediente. Qual que é a dificuldade de colocar um sistema para que a pessoa passe o ponto lá, deixe o ponto lá? Ou qual que é a dificuldade do município, de repente, se esse motorista não vai abrir o expediente lá, de um carro aí da guarda, de um carro da administração, locomover essas pessoas? Pô, a gente está falando do Paraíso ali da Rua Porto Seguro até a Prefeitura Municipal. Então, são pequenas coisas que a gente vai analisando, que não tem como, de fato, justificar. Porque isso impõe a perigo as crianças, impõe a perigo o servidor, que tem de dirigir o veículo também, o monitor, ainda que adaptado, mas que está dando o máximo de si para conseguir atender a contento a demanda do trabalho. E lá atrás, no começo do mandato, quando de veras o prefeito não tinha condição de continuar pagando o valor que se pagava no transporte escolar, ele fez esse sistema. A conversa sempre foi que seria temporário até que se resolvesse as questões, mas se perpetuou. Um serviço que está capenga, você não tenha dúvida disso, em todos os sentidos. Não é uma crítica ao servidor que tenta ali trabalhar. A gente precisava ter um contrato melhor para poder ter um ônibus melhor. Se a ideia é de locação do ônibus, locou o ônibus, não adianta, tem que fazer um sistema monitorado, licitado. Então um monte de serviço é capenga. A questão da manutenção não é cobrada pelo executivo. Agora me parece que a gente tem que apurar as informações também, né? Me parece que tem essa obrigação de fazer inspeção veicular em todos. Tomara que tenha mesmo. Faz sentido o que o vereador fala da fiscalização também da polícia. A polícia podia fazer uma fiscalização mais atenta quando esses veículos estivessem circulando, preferencialmente na saída das crianças. Terminou o trajeto, faz essa inspeção, porque eu tenho certeza que vai auxiliar. E aí a gente começa a pensar, será que o problema é só dinheiro? Porque hoje mesmo circulou também em rede social aí a prefeitura convocando diversas pessoas do concurso de 2016. Também a gente tem que ver se é verdade. Se a folha de pagamento está estourada, se a prefeitura não tem dinheiro, qual a razão de motivação de chamar essas pessoas? O que justifica num momento como esse? Não é falar para não chamar, porque a pessoa que presta o concurso público tem o direito de ser chamada. Ela tem o direito de chamar. A questão que fala, a prefeitura fez toda a organização interna para saber se precisa desses funcionários. O que está motivando o chamamento disso? Está chamando o primeiro de cada área? Por que só agora? Entendeu? Então, a gente vive tempos difíceis. Folha de pagamento em alta. Diz que falta dinheiro. E do nada aparece a convocação de 15 servidores. Então, é estranho, no mínimo estranho. Daí manda a carga comissionada embora, recontrata com outra mão. Então, o que falta é organização. São as minhas considerações. 5. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Eduardo Garcia, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edmo. Aprovo. Edmo Bofete. Enivaldo. Aprovo. Total. Perdão. Quase que. Requerimento 475, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue com a leitura do requerimento. Requerimento 476/2019, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Antônio de Jesus, na Vila Brasilina, próximo aos números 87 e 131, existem 2 postes de madeira. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado excelente senhor prefeito municipal para que interceda junto à Companhia Piratininga de Força e Luz para que sejam tomadas providências necessárias para a substituição dos referidos postes por postes de concreto, dando maior segurança e melhor aspecto urbanístico ao local. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 30 de agosto de 2019, doutor Alexandre Amaral,
vereador. Requerimento 477/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que há deficiência de iluminação pública na rua Antônio de Jesus, próximo ao numeral 59, no bairro da Vila Brasilina, considerando que a iluminação pública é essencial para o conforto dos moradores, bem como se faz necessária para fins de segurança dos mesmos, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que interceda junto à companhia Piratininga de Força e Luz, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade de instalação de luminárias duplas no local acima citado, se positivo quando, se negativo porque. Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 30 de agosto de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 478/2019. Considerando que na estrada Hélio Vanderlei Neto, ao lado da estação de tratamento de esgoto da Sabesp, se encontra córrego assoreado, com muitos matos e lixos. Considerando que no local já ocorreram enchentes e que muitos munícipes possam ter, na ocasião, grandes prejuízos em suas residências com a perda de seus móveis e objetos pessoais. Considerando assim, diante dos fatos ocorridos, poderia o Executivo já providenciar o desassoreamento do córrego para que não ocorram novos casos de enchente, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao Poder Executivo para que o senhor prefeito nos responda. 1. Poderia o Executivo realizar o desassoreamento do córrego e limpeza de suas margens? 2. Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 29 de agosto de 2019, Bengala, vereador. Requerimento 479/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando as normas que estabelecem plena acessibilidade dos deficientes aos serviços públicos, considerando que a acessibilidade em prédios públicos do município ainda é bastante insatisfatória, considerando que nesses locais foram encontrados obstáculos referente à comunicação e à arquitetura dos espaços, são problemas comuns: a pouca oferta de mapas, falta de pisos táteis, direcionais, elevadores, sanitários, mesas, balcões, rampas, escadas, corredores, disponibilidade de cadeira de rodas e portas acessíveis. Considerando que fomos informados sobre acontecimentos que obrigaram os deficientes a esperarem no veículo um funcionário municipal para realizar um simples protocolo, sendo assim, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de disponibilizar nos prédios públicos cadeira de roda para os deficientes. 2. Há algum estudo para que os prédios públicos possam passar por adaptações para atender os deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida? Se sim, quando serão realizadas as adaptações? Se não, há possibilidade da realização do referido estudo? 3. Informar quais treinamentos foram realizados com os servidores e quais estruturas que os prédios municipais possuem para atender os deficientes e as pessoas com capacidade física reduzida. Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 30 de agosto de 2019, Bengala, vereador. Peço para discutir isso, presidente. Não, vereador, 5 minutos com a parte. Pertinente o requerimento do vereador Bengala, no sentido de estabelecer algumas diretrizes para melhorar as condições de acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais. Perceba que o Paço Municipal, ele conta com elevadores, os pisos estão praticamente dentro de um plano, mas eu fico imaginando hoje, depois de uma tomada de decisão, que obviamente compete ao prefeito e é da alçada dele, de fazer aquele fechamento, a pessoa já não tem nem acesso ao local de desembarque, porque agora ali ficou, por questões de segurança, quase que foi decretada zona 1 de segurança, né? Igual o Parque Presidente da República, ninguém chega. Então ali hoje não estaciona mais nenhum veículo da prefeitura, fica lotado o estacionamento aqui, diga-se de passagem, e as vias laterais da prefeitura. Faz falta aquele espaço para os veículos ficarem estacionados. E as pessoas que antes acessavam ali onde tem a cancela, podiam subir até uma zona de desembarque para conseguir acessar a prefeitura. E então o que acontece? Óbvio que fica dificultosa a situação, porque a ordem é que ninguém sobe, não tem um porém, não tem um mas, não tem nada ali depois. Então a gente já pede aqui ao prefeito municipal para dar essa orientação aos servidores, para que as pessoas que necessitem fazer esse desembarque possam acessar aquela parte, possam estacionar
seu veículo da melhor maneira adequada, porque se a gente já não está em 100% ao nível de atendimento da necessidade dessas pessoas, naquilo que a gente pode atender, a gente não pode interromper. É absurdo você imaginar que uma pessoa não consiga fazer o acesso ao protocolo do município, quando na realidade, se ela puder descer por ali e a cadeira de roda, ela consegue chegar até o protocolo. A funcionária tem que sair de lá para atender a pessoa tem que esperar um tempo sem ter essa necessidade. Então, que o prefeito, além de dar esse treinamento, de fazer um mapa, de estudar essas características, que permita, óbvio, que essas pessoas acessem e que também já, notando que não tem tanto perigo assim, que talvez seja alguma denúncia boba, mentirosa, alguma coisa que fez, que não tem perigo algum. Na cidade não existe isso daí. Que libere ali o espaço para que os veículos da prefeitura possam estacionar, para que as pessoas tenham acesso, para que tenha mais vaga, porque está ficando dificultosa a situação de pessoas que querem acessar o serviço público da prefeitura. São as minhas considerações. Continua a discussão, requerimento 479. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Eduardo Legacia, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 479, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue com a leitura do requerimento. Requerimento 408. Pela ordem, presidente. Eu solicito o arquivamento desse requerimento e tendo em vista que ele trata do mesmo assunto aqui. Eu quase achei que era Sabesp, mas é sobre o transporte escolar também. Então, como já foi feito pelo vereador Enivaldo, já foi debatido, eu solicito o arquivamento, eu vou aguardar as respostas dele. Será arquivado a pedido do autor. Solicito o secretário que continue com a leitura do requerimento. Requerimento 481/2019. Considerando que na Avenida Senador José Hermílio de Moraes, mais precisamente ao lado da Univesp, há um espaço ao qual vem sendo utilizado para estacionamento de veículos relativamente longos e lentos, tais como ônibus e micro-ônibus, foto anexo. Considerando que ao sair em marcha ré deste estacionamento, o condutor tem uma visão um tanto quanto comprometida em relação aos veículos que transitam pela avenida em questão. Considerando que os condutores que utilizam tal avenida, sentido CBA, Raposo Tavares, muitas vezes repentinamente se deparam com ônibus atravessando na avenida, saindo do estacionamento, é que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que preste as seguintes informações. 1. É possível o Poder Executivo sinalizar as proximidades do referido local com a placa "Cuidado", entrada e saída de veículo, ou mesmo iluminação de advertência indicando movimentação de veículos no local? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 30 de agosto de 2019, Edmo Bofete, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Bom, esse estacionamento que vem sendo utilizado ali, eu pude presenciar, pessoalmente. Uma ocasião que eu vinha vindo, eu era um dos primeiros da fila e o ônibus começou a sair daquele estacionamento. Eu, como estava logo na frente, freiei e mais uns 2 veículos atrás frearam. E um rapaz que vinha vindo de moto, ele só se safou de uma colisão traseira porque ele estava de moto. Se ele tivesse de carro, com certeza ele teria acertado a traseira do outro veículo. Então, eu não vejo uma coisa tão simples, colocar uma placa ali, cuidado, saídas e entrada de veículos lentos, que possa estar mitigando esse risco aí, evitando assim futuras colisões e desconforto para toda a comunidade e condutores que ali transitam. São as minhas considerações, presidente. Continua a discussão, requerimento 401. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Pessoal, pelas fotos aqui, que estão anexadas ao requerimento, eu francamente não consigo identificar quais são os veículos locados e quais são os da prefeitura, E obviamente deve ficar parte dos veículos locados aqui, e entendo a preocupação de segurança, mas isso dá uma ideia de a gente naturalizar aquilo que é errado. Porque, vê só, acabo de falar aqui que tem uma garagem posta para se deixar o ônibus. Isso é prova do que eu falei anteriormente. Garagem é essa que tem oficina, garagem é essa que tem condições de lavar os veículos para que as crianças, ainda que não estejam andando num veículo novo, andem num veículo limpo.
ainda que não esteja andando num veículo novo, ande num veículo que passe por manutenções periódicas, porque o que o proprietário da empresa vencedora do certame licitatório da prefeitura informou para a gente aqui na Câmara, quando foi não convocado, mas convidado a dar esclarecimentos, em reunião que fizemos no Salão Nobre dessa casa, ele informou que muitas das vezes a dificuldade que ele tem é de o veículo descer até a garagem e que fica lá o espaço ocioso, a mão de obra paga e, obviamente, por certo, tudo isso compõe o valor que a empresa tem de pagar. Então, se tem à disposição o serviço, óbvio, eu vou aprovar o requerimento do Edmo, porque já que está desse jeito, que pelo menos melhore a condição de segurança das pessoas que transitam pela via, dos motoristas mesmo que trabalham com ônibus. Mas fica aqui essa reclamação ao prefeito para que os ônibus, principalmente os alugados, que eles vão para essa garagem, que o prefeito organize a gestão disso, porque não me parece muito difícil o prefeito determinar que o motorista inicie e termine o trajeto do seu dia de trabalho na garagem da empresa. Eu não consigo imaginar a dificuldade de se dar uma ordem dessa ao motorista. Ah, mas se eu fizer isso pelo horário, vai gerar hora extra. Coloca um mecanismo de biometria lá para a pessoa passar. Sabe? Ou então coloque um mecanismo, dê uma ordem administrativa à parte, para que se faça manual. Que daí não tem esse problema de quebra de horário. Mas que resolva a situação, porque é uma coisa muito simples. Às vezes a gente está falando, o ônibus está sujo, a garagem tem lavador, pelo que o proprietário entrou. Agora, a partir do momento que o ônibus começar a ficar guardado na garagem, tendo que passar por manutenção de uma oficina e de um mecânico que tem lá para os pequenos reparos de dia a dia, porque os grandes reparos foi informado que são feitos em outras oficinas. E para fazer a lavagem e limpeza, aí sim parece que a gente tem que ir para cima também da empresa, porque a impressão que eu tenho hoje, pelo que nos é informado, é que falta gestão do Executivo Municipal. A gente está falando de um contrato de locação que a pessoa tem que dar algumas garantias de trafegabilidade do veículo. E que tem uma garagem, que tem uma oficina e que tem um lavador. E o veículo fica aqui ainda para expor a perigo quem transita pela via. Por óbvio, entendo a preocupação do Edmo, como disse, vou aprovar o requerimento porque é pertinente a preocupação dele, mas a gente fica naturalizando coisas que não existem. Por uma comodidade boba e por falta de comando na hora de determinar uma coisa simples. Começa o expediente da garagem e termina o expediente na garagem. Eu não vejo dificuldade de dar uma ordem dessa e de exigir que cumpra. É só isso, é simples. São as minhas considerações. Continua a discussão, requerimento 481. Peço para discutir. Por não, vereador. Alguém pediu antes? 5 minutos com a parte. Obrigado. Na verdade, aqui, tudo que vai se decidir nessa administração tem sido difícil, né? A gente vê algumas obras que são feitas que o prefeito fala fazer uma coisa, o encarregado repassa para o encarregado já repassa outra ordem para o oficial já repassa outra ordem para o ajudante. Ou seja, não tem gestão, não tem coordenação nenhuma. Então, acho que o Eduardo falou certo com relação ao estacionamento. Aquele prédio da Univesp é para ser usado, e a sala centralizada é para ser usado ali, aquele espaço deve ser utilizado pelos alunos, até para que se evite que os mesmos deixem os veículos, às vezes, estacionados ali na avenida. A gente sabe que passa aquele caminhão com resíduo industrial da CBA ali, e até perigoso para a pessoa que deixa na rua. Agora, a prefeitura deixar na situação que está esses ônibus aí, como foi dito, não tem qual é a dificuldade do motorista pegar o ônibus na garagem e devolvê-lo na garagem? Eu não consigo entender, mas parece que as pessoas não conseguem resolver um problema tão simples quanto esse. E a gente tem que conviver aí na hora do almoço, ou determinados horários. A avenida aqui já é uma avenida que a prefeitura administra entopetada de ônibus. E quando não, esses ônibus estão ali rodeando a Praça do SESI. Antes fossem uns ônibus bonitos, né? Mas fica lá um monte de pau velho, parecendo ferro velho a Praça do SESI. É isso que a gente está vivendo hoje em dia. Aí para lá, fica lá o final de semana inteiro o ônibus lá estacionado lá. Você vai andar lá, fica olhando um ônibus, 1900 e bolinha. É isso que a gente vê, gente. É isso que o alumínio está se tornando. É esse tipo de brincadeira e de gestão. Mas agora, para isso não precisa de dinheiro. Para isso a folha de pagamento não compromete nada. Para isso falta gestão, falta bom senso, falta sensibilidade das pessoas. Outro dia, foi passar aqui na Avenida Antônio de Castro Figueroa, você não consegue, porque tem ônibus estacionado aqui até o Taio, aqui atrapalhando o outro ponto de ônibus lá na frente. Por quê?
por isso, porque a prefeitura vai estacionando em tudo quanto é canto. Daqui a pouco a gente vem cobrando aqui desses carros velhos que as pessoas abandonam na rua, daqui a pouco vai ter ônibus abandonado aí na beirada da praça, lá no outro estacionamento. Pô, a prefeitura tem que ser organizada, parece que esse tipo de coisa a gente só vê em alumínio. Vem em São Roque algum ônibus largado em algum lugar na rua, esperando dar o horário, não se vê. O que adianta você ter um prédio numa prefeitura bonita dessa, uma estrutura dessa, e você permitir ou determinar que o ônibus tenha que sair aqui da porta da prefeitura? É um absurdo, sabe? São coisas assim simples, evidente, que já que se usa e que se coloca essa sinalização. Mas, na minha opinião, tem que se tirar o ônibus dali, aquilo ali tem que ser feito um fechamento ali para eventualmente os funcionários que ali trabalham, os alunos que frequentam a Univesp, né? Ou alguma visita, mas deixar o ônibus aí é brincadeira, gente, é brincadeira. Eu vou falar para você, daqui a pouco vai ter ônibus aí abandonado na rua aí e vai ser da prefeitura. É o que eu tenho a comentar, Pedro. Continua a discussão, requerimento 481. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Já foi objeto de um requerimento meu, esses ônibus estacionados aqui na avenida. Inclusive, se nós formos ali agora, vai ter ônibus estacionado num local proibido, porque ali tem uma placa onde está lá, proibido estacionar ônibus e caminhões. Está lá a placa, proibido estacionar ônibus e caminhões. Quais são os ônibus que estão estacionados ali? Ônibus da prefeitura. Agora, se vocês observarem, estão parando carros também. Tem carros também estacionando lá. E em faixa amarela. Então, o que nós estamos vendo? É que é o poste mijando no cachorro. As coisas mudou. Então, se você pegar aqui na avenida, a avenida aqui da delegacia ali, a José Maria Borges, tem carreta que para ali, fica parada ali 10, 15 dias. Não tem uma política de trânsito para ser implantada no nosso município. Se para em qualquer lugar. E o pior, onde esses ônibus estão estacionados? Está tendo uma contaminação porque está pingando óleo em tudo quanto é lugar. Todos os lugares que os ônibus estão estacionados tem óleo pingando. Isso é crime ambiental. Por quê? Porque está vazando óleo de motor. O óleo contamina a água. Então, senhor prefeito, esse requerimento que foi feito pelo Édio, parabéns, vereador Édio, esse outro requerimento que eu fiz, ficou uma semana sem ônibus ali. Agora já está tudo estacionado de novo. Está tudo parado de novo. Então, de que adianta a gente fazer um requerimento, ter a resposta que não vai estacionar, mas passa uma semana, está lá o ônibus de novo. Então, atenda a esse pedido, senhor prefeito. Mais esse, que não é de simplesmente dos vereadores, mas é realmente um pedido da população. Como bem disse o vereador Alexandre, você passa aqui na avenida, os carros estão estacionados. Por quê? Porque o estacionamento do prédio da Univesp está ocupado com ônibus. Tem carro da prefeitura estacionado lá também. Então, está difícil. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 481. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Legacia, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edmo Buffetti. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 481, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue com a leitura do requerimento. Requerimento 482 de 2019, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que em visita ao bairro Areia Branca, este vereador está verificando as obras de escoamento de águas pluviais que vem sendo realizada no local. E pôde notar que, no momento, haviam 4 funcionários com o maquinista da retroescavadeira trabalhando no local. Considerando que tal obra envolve movimentação de máquinas e peças de concreto relativamente pesadas, considerando que no local não havia nenhum carro disponível para atendimento ao trabalhador em caso de emergência, tais como acidentes ou mal súbito, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao Poder Executivo para que preste as seguintes informações. 1. É de conhecimento do Poder Executivo esta falta de automóvel para o eventual socorro emergencial. 2. Se sim, quais medidas poderiam ser tomadas para eliminar ou mitigar tais riscos? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 30 de agosto de 2019, Edmo Buffetti, vereador. Requerimento 483, 2019.
Senhor presidente, senhores vereadores, o árduo trajeto percorrido até que se pudesse levar água encanada à nossa comunidade passou por diversos mandatos e remonta o início das tratativas ao ano de 2011, quando o então prefeito Jacob Salda, através do projeto de lei 7/2011, requereu à Câmara Municipal R$300 mil na ficha 204 do elemento de despesa 3.3.90.39.00. Desse valor, 150 mil destinava-se à elaboração do projeto de saneamento básico para os bairros dos Figueiras. Nas difíceis negociações com a Sabesp, o prefeito Jacob Salda, no ano seguinte, expandiu a zona urbana através da Lei 1580, de 10/4/2012, uma vez que tal caracterização de área facilitaria a execução de obras de saneamento nos bairros. Referida medida foi estendida em 2013 pelo prefeito José Aparecida Tizeu, que pela lei 17.712, de 18/12/2013, aprovou extensão de zona urbana para os Iremas, Chácara Graúna, Jardim Daniela, Condoville e Areias Brancas 1 e 2. Todas as referidas leis de expansão urbana foram regulamentadas no plano diretor aprovado na Câmara Municipal em 2018 pela Lei 2010, de 21/9/2018. Em 2015, durante o governo Tizeu, enfim se inicia a primeira etapa de execução aos bairros Colibri, Irema e Chácaras Balaio. De todo esse projeto, nenhum deles se viabilizaria sem o apoio da Câmara Municipal. A água percorre os bairros e hoje muitas edificações encontram-se postas, formadas, mas irregulares. Ante essa realidade, é que requer à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o Poder Executivo a fim de que nos informe. 1. É possível o envio de projeto para regularização da planta dos imóveis do nosso município? 2. É possível a Prefeitura atribuir número a todas as moradias consolidadas na extensão da cidade por ato administrativo? Isso basta para autorização de ligação de água na Sabesp? Caso negativo, indicar e adotar providências a respeito de como resolver o assunto. Sala das Sessões, plenária, vereador Nando Silva, 30 de agosto de 2019, Eduardo da Delegacia, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu peço para discutir esse requerimento. Pois não, 5 minutos com a parte. 2 são os motivos que me motivaram à feitura desse requerimento. O primeiro deles é de a gente se imaginar o seguinte: a pessoa mora na extensão por onde é realizada a obra de saneamento, que vai levar água às casas. Ela vê toda aquela movimentação e ela cria em si aquela expectativa de imaginar: eu vou ter água encanada dentro da minha casa. Eu não vou mais ficar refém de caminhão-pipa dentro da nossa cidade. A pessoa tem a casa dela consolidada, mora lá há mais de 5 anos, né? Vive naquele imóvel, tem iluminação, CPFL ou Serim, tem iluminação no imóvel dela. E depois que termina a obra de água que ela é anunciada, ela vai na Sabesp para buscar a ligação da água. E aí começa o primeiro martírio. Muitas dessas unidades habitacionais, consolidadas, como disse, que já existem dentro do nosso município, elas não estão regulares, elas não estão cadastradas regularmente. E se ela vê a prefeitura, e a prefeitura levar ferro e fogo que tem que fazer, solicito a planta, solicito o contrato, solicito o desmembramento, ela faz todas essas exigências, mas ela não fez o que era atribuído a ela de fiscalizar para que não acontecesse de se levantar essas moradias irregulares. E aí a pessoa vê a obra sendo inaugurada, ela vê de repente um vizinho com água encanada, e do lado desse vizinho a pessoa tem que levar um caminhão de água para essa pessoa ir. Então isso não tem lógica. O município tem urgentemente de fazer isso para toda a cidade, uma lei, como já foi feito em tempos passados, para que as pessoas busquem e tenham, obviamente, uma flexibilidade maior de regularizar suas moradias. Ou então, num caso como esse, sem discutir o parâmetro, o município tem que pensar o seguinte: se a pessoa tem iluminação pública e a casa existe, atribui-se um número ou dá-se uma autorização especial para que essa pessoa possa ligar a água.
Será que é difícil de um município entender que cada pessoa que tiver uma ligação de água na cidade é uma pessoa a menos para ter o dificultoso trabalho que a gente tem de abastecimento por caminhão-pipa? Será que não dá para perceber que ao autorizar isso ele dá dignidade àquelas famílias? Então fica aqui o requerimento no sentido de que a prefeitura faça uma autorização e resolva para que toda pessoa, porque senão fica só aquela coisa assim, fica no cheiro, né? Passa água ali na frente e a pessoa não consegue, fica lutando para conseguir uma autorização para a Sabesp lá ligar a água. Então a prefeitura tem que, obviamente, criar todos os mecanismos para que todas as pessoas possam ligar suas águas. Tem uma casa lá, são 2 cômodos, a pessoa está morando, a CPFL já foi lá e ligou a energia na casa dessa pessoa. E aí a gente vai dificultar para ela ter acesso à água. Não tem lógica. Então a gente espera que o prefeito faça isso. O segundo, a gente descreveu aqui desde 2011 tudo o que aconteceu para que fosse aprovado. Nós aqui dentro da Câmara já tivemos que aprovar crédito, às vezes deixando de votar valores que nós tínhamos feito emenda, tudo para conseguir trazer um projeto de saneamento para a cidade. Dia 14 de setembro, agora, o prefeito anunciou a inauguração lá na zona rural, na frente do Mercado Raimundo, do Figueiras. Eu, até esse momento, não recebi nenhum convite a participar, porque quando o filho é bonito, quer aparecer só um pai. Só que não tem herói dessa história, porque foi um trabalho conjunto. Se isso não se inicia lá em 2011, pela mão do prefeito Jacob, se essas expansões urbanas, eu vi uma aqui de 2012, nós que assumimos o mandato, estava eu e o Alexandre daquela eleição de 2008, acho que... Não, geral está em todas, não conta. Mas daquela eleição de 2008, 2009, 10, 11, 12. 2012 era o ano da eleição, da próxima eleição. E eu lembro que a gente votou a expansão urbana pensando no benefício de se trazer investimento da Sabesp, e fomos recriminados naquela época, as pessoas achavam que a gente estava votando só para poder cobrar IPTU, e já era lançado IPTU naquela região. Nós encaramos o problema em benefício da comunidade. Aí na sequência aprovamos créditos, aprovamos projeto. Aí agora, querer ir lá dar uma de herói, tem que lembrar que vai passar peça orçamentária dentro da Câmara, vai passar pedido de crédito dentro da Câmara. Não faz nada sozinho. Não faz nada sozinho. E diga-se de passagem, ainda não respeita o trabalho de quem faz, quando é o contrário. Sabe? Esse é um trabalho conjunto. Prefeito sem Câmara Municipal não tinha passado lá. Então, só para concluir isso, presidente, então, são 2 os motivos. O primeiro é que toda pessoa que esteja na extensão da onde passar a adutora de água que possa ligar. E o segundo, que o prefeito respeite a Câmara Municipal em prévia de eleição, e lembre que sem a Câmara Municipal, ele não executa obra alguma dentro dessa cidade. São as minhas considerações. Continua a discussão, requerimento 483. Peço para discutir. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Bom, eu também tenho recebido bastante pedido, porque o cidadão ele fica bastante preocupado, né? Parece que o sonho nadou e morreu na praia, porque ele vê realmente ali a tubulação de água, a tão sonhada água dessa zona que era tida como rural chegar, e agora ele acaba tendo que vir lá com o seu contratinho de particular de compra e venda, com aquele projeto que ele não tem aprovado na prefeitura da construção do imóvel, às vezes uma moradia simples, e tem que submeter a N exigências que a prefeitura tem feito hoje para ter simplesmente um número para que ele possa receber água na casa dele. Parece que aquela declaração de número que ele leva na Sabesp, a prefeitura está outorgando toda a perfeição técnica do imóvel construído, e parece que a prefeitura entende que está outorgando a propriedade de modo definitivo, e não tem nada a ver com isso. Como o vereador citou, é o que todas as vezes que nós aprovamos aqui esses projetos, e foi muito bem lembrado mesmo, eu lembro aqui que a questão da água hoje é um sonho que vem se realizando, mas é um trabalho que começou lá atrás e que passou por mão de várias pessoas, e não só nas nossas mãos. Agora a pessoa acaba tendo o quê? Que se submeter a uma situação dessa. E sempre quando a gente aprovou esses projetos, foi justamente para dar dignidade para essas pessoas. Todas as gestões eram isso aí: 5 dias sem água, 15 dias sem água, comprando água de terceiro para fornecer, correndo atrás de poço, discussões aqui com a Sabesp que a gente teve aqui na época a sugestão de fazer poços artesianos,
né? Então, o assunto aqui já foi bastante exaurido. E hoje mesmo eu recebi uma pessoa aqui na Câmara, que ela não está conseguindo também, porque o imóvel dela não atinge as dimensões que a Prefeitura exige. E aí a gente vê funcionário da Prefeitura grilhando terra. Você vai falar o quê, gente? É sério uma cidade dessa? Aí não cede para o senhorzinho que mora há 50 anos, que comprou com aquele dinheirinho suado dele a propriedade lá e construiu 2 cômodos. Para ele não vai ter o número, porque ele tem que apresentar o projeto assinado pelo arquiteto, assinado pelo engenheiro, daqui a pouco vão exigir a VCB, a dimensão do imóvel tem que ter tanto, para ele não tem. Mas agora o funcionário da Prefeitura que vão final de semana picotar lote tem. Isso é certo para a administração. Essa é a administração que a gente está vivendo hoje, né? Então a gente roga para o senhor prefeito, se eu não me engano, na época teve um projeto de auditoria, Eduardo, do Jaime, que ele dava uma margem, um período, para que os moradores viessem à prefeitura e apresentassem um pedido de alvará e atendesse o mínimo de normas. Então a gente roga ao senhor prefeito que tenha essa sensibilidade de fazer isso e que não coloque o cidadão numa situação dessa. Não coloque o cidadão numa situação dessa. Outro dia uma igreja foi inaugurar aqui em Alumínio, fizeram tantas exigências e essa igreja atendeu, que daí mas nem a prefeitura atende, nem os próprios municipais atendem, mas o terceiro tem que atender. Então a gente roga ao senhor prefeito que lógico, a regularização fundiária é extremamente importante, a propriedade dessas pessoas, que não permita se crescer demasiadamente aquela região, ou crescer de um modo desgovernado, né, como já existe, não é culpa dessa atual administração, grande parte disso, mas que arrume uma solução para o pobre do cidadão, que está lá vendo o sonho dele passar a metros da casa dele, e ele sabe que se for levar ferro e fogo, ele não vai conseguir atender. Então é oportuno aqui o requerimento do vereador, e certamente esse requerimento parte de uma demanda que ele deve ter recebido várias cobranças, como a gente tem recebido. E a gente sabe que em alguns casos até tem a sensibilidade de resolver, mas isso é um assunto para se resolver naturalmente, uma documentação mínima já se atender. Não que a pessoa ficasse aí se penitenciando, se humilhando aí para ter um documento desse, para ter uma declaração de número. Então, é o que eu tinha comentado o requerimento, e vamos ver se a gente vai ser convidado, né, pelo menos. Mas acho que melhor que o convite é a consciência, Eduardo. A consciência que a gente tem que foi, isso é um trabalho aqui, né, Geraldo, que dura, e é isso que vale. Obrigado. Leitura do expediente recebido de diversos. Anuncio o recebimento da resposta da Artesp ao requerimento número 409 de 2019, que estará disponível no portal da Transparência da Câmara Municipal. Anuncio o recebimento da resposta da Sabesp aos requerimentos 416 e 459 de 2019, que estarão disponíveis no portal da Transparência da Câmara Municipal. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Como foi lido aí o expediente recebido de diversos, se não tiver nenhum colega inscrito aí na tribuna, solicito ser suprimido o intervalo. Coloco em discussão o pedido do Dr. Alexandre de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Ninguém querendo fazer outra palavra, eu coloco em votação. Aquele que for favorável para a discussão, o contrário, queira se levantar. Está aprovado o pedido do Dr. Alexandre de suprimir o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei 7/2019-L, que declara utilidade pública a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente de Alumínio. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento. Projeto de Lei 7/2019-L declara de utilidade pública a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente de Alumínio. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente de Alumínio, inscrita no CNPJ 05632 411 1000 contra dígito 13, nos termos da Lei 377 de 18/2 de 1998. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 23 de agosto de 2019. Eduardo Jesus de Melo, vereador. Justificativa. A Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente de Alumínio trata-se de associação existente desde 2003, com reconhecidos projetos em prol das crianças, adolescentes e suas famílias, tudo quanto consta do histórico a esse acostado. Reconhecimento este dado, inclusive, pelo próprio Legislativo.
através de moções de aplauso. Em anexo, material que justifica tal propositura. Eduardo Jesus de Melo, vereador. Lido, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto de lei 7 de 2019. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Eduardo Legacia, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edmo. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Projeto de lei aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei 8 de 2019-L, que dispõe sobre a denominação de logradores públicos, que especifica. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei 8 de 2019-L dispõe sobre denominação de logrador público que especifica. Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica denominada de Filomena Tarielo Ávila a Rua 3, localizada no bairro Colibri, neste município, conforme croquis anexo, e fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 23 de agosto de 2019, Edmo Bofete, vereador. Em justificativa, em 9 de março de 1925, na cidade de Limatola, na Itália, nasce Filomena Tarielo Ávila, filha de Ângelo Tarielo e Patierno Micaela. Casou-se com Roberto Ávila, com quem teve 2 filhos, Giovanni e Maria. Seu esposo, aos 29 anos, em dezembro de 53, após ter passado pela Segunda Grande Guerra Mundial, resolve ir para o Brasil, para novas conquistas, e passou a residir em São Paulo, visto que seu país estava arrasado pela guerra. Chegando em São Paulo em janeiro do mesmo ano, sem falar o idioma, passou por vários problemas, mas em pouco tempo começou a trabalhar como marceneiro. Pouco mais de um ano depois de sua chegada, trouxe sua esposa Filomena e filhos para o Brasil. Passados 6 meses de sua chegada ao Brasil, Filomena começou a ficar cega de uma de suas vistas. Em novembro de 56, nasce seu 3º filho, Ângelo, falecido em março de 2019. Com o passar do tempo, sua cegueira só piorava e já começava a afetar a sua outra vista. Seu esposo Roberto sempre fez tudo o que podia por ela. Muitas vezes saía às 3 horas da manhã para ir em São Paulo a Campinas à procura de tratamento para sua esposa, deixando o filho mais novo, com apenas alguns meses sob o cuidado dos irmãos mais velhos. Aos 26 anos da chegada de Filomena no Brasil, mais um problema de saúde a deixou em cama em estado vegetativo, vindo a falecer em 22 de 6 de 81. Anexo certidão de óbito, Edmo Bofete, vereador. Coloco em discussão o projeto. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. O projeto em questão aí eu deixo disponível de mais colegas da casa que desejam assinar. Continua em discussão o projeto de lei 8/2019-L. Em discussão. Ninguém querendo fazer outra palavra, eu coloco em votação nominal. Renatinho Watanabe. Aprovo. Se aprova. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Projeto de lei 8/2019-L, aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de lei 9/2019-L, que dispõe sobre denominação de logrador público, que especifica. Solicito o secretário a fazer a leitura do projeto. Projeto de lei 9/2019-L dispõe sobre denominação de logrador público que especifica. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Fica denominada de Roberto Ávila a Rua 2, localizada no bairro Colibri, neste município, conforme croquis anexo, e fica fazendo parte integrante da presente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 23 de agosto de 2019, Edmo Bofete, justificativa anexa. Coloca em discussão o projeto de lei 9/2019-L. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Deixa à disposição esse projeto também aos demais colegas que queiram assinar. Continua em discussão o projeto de lei 9/2019-L. Em discussão. Ninguém querendo fazer outra palavra, eu coloco em votação nominal. Renatinho Watanabe. Aprova.
Professora Meire Barbosa. Aprovo. Eduardo Legacia, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edmo Buffet. Aprovo. Renivaldo. Aprovo. Projeto de Lei 9/2019-L, aprovado por 9 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do Projeto de Lei 26/2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Nada mais a ver? Para a sessão, damos por encerrado. Boa noite.